Pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para meditar na palavra do Senhor e eu queria falar algo de suma importância para as nossas vidas, pois tem sido um laço do maligno e nós às vezes não percebemos e com isso ele tem avançado e conquistado o terreno sobre a igreja de Cristo Jesus, por mais que achamos que não, mas é uma triste realidade. A Bíblia traz uma narrativa para nós em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 21, mas principalmente o versículo 21. A palavra de Deus diz assim que Jesus ele se dirige aos seus discípulos quando eles lhe perguntam: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse que era necessário que houvesse na vida dessas pessoas jejum e oração. Ou seja, um momento de comprometimento com o reino de Deus, uma entrega. Isso faz toda a diferença. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, porque para entendermos esse texto, é necessário respondermos esta pergunta. Você acredita em Deus? Acredito que você vai responder que sim, não é verdade? Mas aí existe uma outra pergunta. Você acredita nos demônios? Sim ou não? Porque se você acredita em Deus, você acredita na ação de Deus na vida das pessoas. Correto? Mas se você diz que também acredita no diabo, você precisa entender também que existe uma ação do diabo na vida de muitas pessoas. E aí que está o problema. Por que aí que está o problema? Porque nós temos uma gama de cristãos evangélicos que eles não acreditam diretamente na ação do diabo. E por não acreditar na ação do diabo, eles tentam ter uma explicação para tudo dentro do natural, como se tudo fosse uma doença natural, como se fosse apenas problemas psicológicos. E isso nós sabemos que tem afetado as pessoas nos dias atuais. Olha como que as pessoas estão tomando remédios controlados. E isso eu estou falando de pessoas que estão na igreja também. Estão tomando remédios de tarja preta, estão vivendo uma vida de opressão, e eles não têm um discernimento espiritual, e não estou aqui afirmando que tudo é demônio, mas também não posso dizer que não existe ação do demônio. E é o discernimento pela palavra de Deus e pelo momento qual eu estou vendo e buscando o Espírito Santo que fará com que eu tenha sabedoria ao lidar com isso. Por isso, quando Jesus vê esse pai chegando perto, no caso de Mateus, vai falar que ele chega diretamente ali depois em Jesus, clamando em Jesus. Marcos fala que ele se apresentou primeiro aos discípulos, mas é 6 por meia dúzia. Mas o que nós olhamos, na realidade, é uma pessoa aflita, uma pessoa desesperada de ver o sofrimento de um filho desde criança, um filho que é acometido por crise. Você vê o nome claro em algumas traduções, o natural chama-se epilepsia, e você tem a situação espiritual. Então, o texto faz uma conotação de revelar que, apesar de ser algo natural, mas tinha as mãos do espiritual, de demônios. E algumas pessoas elas não querem compreender isso, até porque nos dias atuais, eu não estou aqui dizendo que se você tem uma pessoa com esse problema, que toma um remédio controlado, que você vai virar para ela, vai orar por ela e falar: a partir de hoje você não toma mais remédio. Seria algo irresponsável, não é verdade? Mas você pode usar o poder
do jejum e da oração, para que esses demônios que oprimem, que atingem a vida dessa pessoa, saiam da vida dela. E quando esses demônios saem, você vai ver uma melhora, isso é claro. Lembro-me que eu tinha um tio que já faleceu, o tio Ilso, e eu não sabia que ele tinha um problema de saúde. E criança, eu fui para a casa da minha tia, ele morava com a minha tia, que era irmã dele, e minha tia deixava lá café para mim e café para ele, mas ela deixava separado. E um dia eu estava com ele sozinho, de repente eu ouvi um grito, ele deu aquele grito, e quando eu cheguei na cozinha, ele estava caído no chão, com a boca espumando. E eu olhei aquilo, não entendi, fui para a rua correndo, que era um bar que tinha de frente, que é um bar em mercearia, e eles conheciam muito minha tia, já morava ali há muitos anos, no bairro Boa Vista, Tia Santa. E naquele momento, quando eu falei, não, pode deixar ele tranquilo lá, se ele tiver caído com o travesseiro lá na cabeça, daqui a pouco ele acorda. E eu fiz isso, fui lá, coloquei um travesseiro na cabeça dele lá, e ele ficou lá, daqui a pouco ele acordou como se nada tivesse acontecido. Tomou o café dele e foi fazer o que ele tinha que fazer. Mas o interessante é que depois de algum tempo, a minha tia, a falecida tia Luísa, e tinha as suas filhas, que frequentavam na época a Igreja Universal do Reino de Deus. E elas começaram a levar ele na igreja. E ele aceitou o convite, foi para a igreja. E ele se converteu, começou a ir nos cultos. E depois que ele foi nos cultos, ele não teve mais problema de crise, daquelas crises, né, epiléticas que ele tinha, crises fortes. E o grave problema desse tipo de coisa, quem sofre vai entender, ou quem tem alguém na família vai entender, que tem um lado espiritual da coisa. E, inclusive, eu tenho outro amigo que hoje é pastor Cláudio Guerra, se não me engano o sobrenome dele. E eu trabalhei numa empresa com ele. Olha só como é que o diabo é sujo. Quando saímos para o almoço, todas as vezes alguém estava à frente dele, quando era descida, e quando era subida, sempre tinha alguém por trás. Sabe por quê? Lembro-me uma vez que ele era uma escada muito grande, o escritório era no segundo andar, e a escada era muito alta. E lembro-me uma vez que nós estávamos subindo, ele deu crise de epilepsia logo lá quando ele estava chegando. Se ele está sozinho, se ele cai, meu amigo, só Jesus sabe o que iria acontecer com ele. Ele não ia sentir nada na hora, porque ele desmaiou. Mas aí, quando o irmão já estava acostumado a lidar com ele, quando ele sentiu, ele segurou, ele empurrou ele para frente. Então, ele caiu, mas ele já segurando, ele caiu à frente. E ali depois, ele voltou em si. E começaram a orar nesse sentido. Assim como o meu tio, que recebeu oração. E depois disso, ele não teve mais crise, eles entraram num propósito de jejum e oração pela vida dele. Como eu acredito que o meu tio foi o mesmo, as minhas primas na época, creio que elas entraram no mesmo propósito de jejum e oração, não entenderam que aquilo era algo só natural. Assim como na vida de muitas pessoas, não só isso, como câncer e tantas outras coisas. E eu perguntei se você acreditava em demônios e principalmente em atos proféticos, porque deixa eu te falar, o não cristão, ele acredita. O feiticeiro, ele acredita em ato profético. O macumbeiro, ele acredita em ato profético. Mas não é bem assim, claro. Quando ele pega os utensílios que ele vai fazer ali uma macumba para alguém, ele tem que pegar a terra do cemitério, igual um dia eu vi também, ou pegar a terra da encruzilhada, né, para poder colocar ali para fazer algo para alguém, em alguns momentos para
causar doenças nessa pessoa. Às vezes as pessoas estão doentes não é pelo seu corpo físico, mas é pelo corpo espiritual. Ou seja, foi feito algo contra a vida dela. E os demônios vêm sobre a vida dessa pessoa para destruí-la. E não há, às vezes, um discernimento espiritual sobre o que está acontecendo. Então essa pessoa, ela encara tudo de uma forma natural. Mas quando nós temos a visão espiritual, e esse texto revela essa visão espiritual, porque quando o pai clama a Jesus, e Jesus vai se aproximar desse menino, no texto de Marcos fala que ele sacudiu, ao ver Jesus, ele entrou no estado, naquele momento, ele ficou endemoniado, ou seja, deu a crise. Esse demônio sacudiu ele de forma violenta e o jogou no chão. E o pai dá o testemunho dizendo que por muitas vezes o demônio fazia isso, lançando no fogo, outra hora na água, ou seja, querendo matar de todas as formas essa pessoa. E isso é uma das características de quem tem, principalmente, esse problema na vida dele de epilepsia. Lembro-me uma vez também que eu estava descendo de ônibus e de repente uma pessoa que estava no passeio, do nada, ela caiu, ela deu uma crise de epilepsia e caiu na frente do ônibus. O motorista, que percebeu rapidamente, foi muito rápido, ele percebeu e freou e conseguiu evitar o atropelamento. Ou seja, o demônio queria matar aquela pessoa. Aí perceberam que era uma crise de epilepsia. Então, nós olhamos que muitas pessoas estão sofrendo e elas não se dão conta disso, que é o mal. Elas encaram o mal com naturalidade, e nós não podemos encarar o mal com naturalidade, quando eu digo nesse aspecto, de achar que isso é normal. Não é normal. Mas eu preciso, nesse momento, se eu quero mover esse mal da minha vida ou da vida de um ente querido, eu preciso pedir a Deus o discernimento espiritual. E para isso, eu preciso entrar na batalha espiritual. E como que eu entro? Como Jesus nos deu o caminho. Quando os discípulos, em particular, depois de terem orado, tentado expulsar demônio, talvez naquele momento eles eram um pouco neopentecostal, sapatearam, pularam, gritaram: sai demônio, vai embora, vai embora, vai embora. E o demônio nada, continuou o menino ali do mesmo jeito e nada se deu. E eles ficaram encucados com aquilo, mas o Senhor nos deu autoridade. Se Ele disse que nós podemos expulsar demônio, eles chegam para a gente e falam: mestre, mas por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E só a sua presença já moveu esses demônios. E eles foram embora. O que Jesus disse para eles? Tem certas castas ou certos tipos de demônio que só se expulsa com jejum e com oração. Ou seja, você precisa se envolver com Deus, você precisa buscar a Deus para que essa libertação aconteça. Caso ao contrário, você vai frequentar a igreja, você vai estar na igreja e certos demônios vão continuar te perseguindo, vão continuar te acompanhando, vão continuar trazendo as mesmas desgraças de tempo em tempo. Sim ou não? Não é o que acontece na vida de muitas pessoas? Não é o que você vê na vida de muitas pessoas? Então nós temos que aprender com a palavra de Deus, nós temos que aprender com Jesus. Ele é o nosso maior discipulador. Mas para isso também, nós precisamos entender que em todos os momentos o diabo tenta nos aprisionar e nos envolver. A exemplo, nós tivemos no dia 31, desculpe o termo, essa desgraça, esse mal chamado Halloween, uma praga que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Mas não foi culpa dos Estados Unidos, é culpa de muito brasileiro mesmo que trouxe essa praga para cá. E não são poucos aqueles que se dizem cristãos
com um termo não tem nada a ver, participando cada vez mais desse tipo. Daqui a pouco nós vamos ver igreja fazendo festa de Halloween. Isso já não existe. Caracterizado, com bruxa, etc. O Halloween nada mais é do que um ato profético maligno. E as pessoas estão entregando os seus filhos, as suas vidas para o mal. Estão dando liberdade ao mal para entrar na vida deles. O espírito da morte, o espírito da loucura, o espírito do tormento, do medo. As pessoas estão dando lugares a isso. Por quê? Porque se eu não participar, eu me sinto um peixe fora d'água, porque lá no trabalho o pessoal se veste. O problema é deles, você não é obrigado a vestir. Ah, mas lá no colégio, na faculdade eles fazem. O problema é deles, não é, você não tem nada a ver com isso. Mas aí, para ficar bem com as pessoas, você acaba fazendo o mesmo ato que os mundanos fazem. Aí você traz o mal para dentro da sua casa. Você traz doenças, inquietações espirituais, você começa a ver vulto, começa a ter doenças dentro da sua casa e você se pergunta por quê? E às vezes até culpa Deus. Tem algumas pessoas que até culpa Deus, mas Senhor, eu vou na igreja, eu sou teu servo, eu sou tua serva, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que você está dando lugar ao diabo. O que está acontecendo é que dentro do ato profético, você está permitindo o diabo entrar na sua casa, entrar na sua vida, ao contrário daquele louvor, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Aí você está fazendo o oposto, você está deixando que o mal tome conta da sua casa. E você tem a responsabilidade de lutar contra esse mal. Porque no mesmo texto Jesus fala de fé, de pessoas que têm pouca fé. A pessoa que tem pouca fé, ela não avança. Não quer dizer que ela não tenha fé, ela até tem. Mas ela não consegue atingir um nível da fé de alcançar a excelência de Deus, de alcançar aquilo que Deus tem para a vida dela, aquilo que foi conquistado através da morte e ressurreição de Cristo. A pessoa não conquista, porque ela não consegue olhar com os olhos espirituais, ela só olha com o olho natural. E o grave problema da igreja atual, que nós temos uma igreja que ela tem perdido a sua visão espiritual, ela tem perdido o tato espiritual. Ela está se tornando uma igreja humanista. O que é a igreja humanista, pastor? Ela só pensa nas pessoas. E quando eu falo pensar nas pessoas, não é que é errado pensarmos nas pessoas, queremos o bem para elas, queremos ter um bom local, não. É quando o centro é as pessoas e não Deus. É quando tudo que você faz é pensando nas pessoas. O banheiro é para as pessoas, o salão é para as pessoas, o sonho é para as pessoas. Tudo é somente para as pessoas. E Deus se pergunta em alguns momentos assim: quando que eu vou poder estar aí? Porque as pessoas vão para o louvor e elas querem sentir a presença. Elas querem sentir algo para elas. Se ela não sentir, o culto não foi bom. E desde quando o culto é para você sentir alguma coisa? Aonde que está na Bíblia que o culto é para você sentir alguma coisa? Aonde que está na Bíblia que você tem que ir no culto, você tem que arrepiar, que você tem que sapatear, que você tem que sentir, que se você não sentiu, Deus não está contigo? Só mentira maligna. Porque independe do local, quando você é cheio de Deus, você é igual Paulo e Silas na prisão. Eles foram açoitados, foram jogados no cárcere privado, ou seja, o cárcere de baixo, o pior local que tinha para a pessoa ficar. Ela era acometida de várias doenças ali naquele local, porque as necessidades desciam para aquele local, o cheiro era insuportável.
rapidamente você era acometido de uma enfermidade grave. Mas o que eles fizeram? Eles, mesmo talvez não sentindo nada, mas sentindo dor, se sentindo talvez humilhados, se sentindo fracos, mas eles falaram para si mesmo: nada do que nós estamos sentindo ou passando é maior do que servir ao Senhor dos Senhores. Nada é maior do que servir a nossa vida, colocar a nossa vida para servir ao Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que eles começam a louvar o Senhor. Em meio a tudo que eles estavam passando, eles esqueceram de tudo aquilo, de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a palavra maldita, de açoite, de falar que ia acabar com eles, queriam destruir eles, que eles tinham que parar de falar do Evangelho. E ali eles falaram: não, nós vamos louvar o Senhor. E quando eles começaram a louvar o Senhor, a Bíblia diz que aquele local estremeceu e as portas se abriram e eles foram libertos. E houve salvação de vidas ali naquele local. Então o que você precisa entender é: a igreja você vai para adorar a Deus, independente do problema que você está vivendo. Não estou falando que você não possa ir buscar algo para a sua vida, mas você não pode entender que a igreja é um local somente de busca para a minha vida. É um local que, mesmo diante da minha dor, eu consigo me doar para adorar a Deus, para que outras vidas também se acheguem aos pés do Senhor. As pessoas, não estou falando que nós temos que fazer aqueles, não vou dizer um teatro, que alguns lugares até tem, isso é fato. Eu não estou dizendo que em todo momento, em todos os cultos, você tem que ter aquele momento de pessoas endemoniadas lá na frente, etc. Mas a igreja faz parte disso. A igreja precisa ter isso. Os homens de Deus precisam orar para que demônios possam se manifestar e serem expulsos no nome de Jesus. Isso é fato. E você não precisa fazer força nenhuma. Queridos, quando você está movido por Deus, lembra uma vez que chegou um casal e logo depois do culto, para me orar, um rapaz altão, mais de 2 metros de altura, parrudão. E eu falei: se esse rapaz ficar endemoniado aqui, só Jesus. E é só Jesus mesmo. Queridos, e eles conversaram comigo 5 minutos e eu fui orar. Eu fui orar por eles e os obreiros já sabiam, sempre tem que ficar por trás, porque a gente nunca sabe a ação do diabo, né? Queridos, foi só quando eu coloquei a mão, eu só falei: Senhor, coloque as tuas mãos. Aquele homem de 2 metros foi, buf, lá no chão, endemoniado. E orei por ele e falei com ele o que ele precisava fazer na caminhada de vida deles. Durante um período eles deram sequência, depois não deram mais. Aí culpam a Deus, né? Como também eu tive várias pessoas que foram na igreja para orar e não estavam endemoniados, estavam bêbados, estavam fingindo, e você precisa ter esse discernimento. Inúmeras vezes aconteceu isso. E eu chamei a atenção. Já teve vezes eu chamar a atenção na frente da igreja, da pessoa vir, dar um trabalho para os obreiros lá atrás, e eu vi quem estava dando trabalho, e falei: traz para cá, obreiro, traz para cá. Eu estava pregando, e falei: vou parar aqui, irmãos, um pouquinho, depois eu volto na mensagem. Falei: traz para cá, traz para cá. E quando eu coloquei a mão na pessoa, eu falei: deixa eu te falar uma coisa, vamos parar com essa palhaçada? Aqui não é botequim para você vir fazer as suas palhaçadas, não. Era que é o demônio. Eu falei: não tem demônio nenhum aí, vamos parar com essa palhaçada. E a pessoa depois ficava toda sem graça. E ela pedia até desculpa em alguns momentos. Mas quando tem um demônio, tem que sair no nome de Jesus. Mas você precisa estar disposto a pagar esse preço, a renunciar essas coisas do mal, entender que existe o mundo espiritual, que existe atos proféticos para o bem e para o mal. Mas eu não concordo, pastor. Aí o problema é seu. O problema é seu. Jesus fazia algumas coisas para a época dele que era loucura. Ele pega um rapaz cego desde nascença, vai lá, pega um pouquinho de
de terra e fala com eles assim, agora vou misturar com água. Mistura com água, faz um barro ali e passa. O que tem a ver barro, água com olho cego? O que tem a ver isso? Ato profético. Foi Jesus que quis fazer, mostrando que é a natureza do barro que nós somos. E Jesus faz ali, passa, e naquele exato momento aquele jovem volta a enxergar. Então, nós precisamos abrir a visão espiritual e pedir a Deus para nos dar o discernimento. Quando isso acontece, a primeira libertação acontece em nós, para depois acontecer nos outros. Porque tira de nós a cegueira espiritual, tira de nós o medo, tira de nós as amarras, aquilo que nos prende. Os discípulos estiveram com Jesus, ou melhor dizendo, os apóstolos, cerca de 3 anos, ali acompanhando o ministério de Jesus, 3 anos e meio mais ou menos, e mesmo assim, eles estavam presos com muitas coisas. Pedro estava com uma espada, quis matar Malco. E o mesmo Pedro renunciou à sua fé quando ele nega Jesus. Mas Jesus depois trabalha, cura a vida de Pedro, ele entende a visão do reino e ele tem uma mudança completa. E Jesus disse, ó, o diabo está rodeando, Pedro, o diabo está ali, ó, querendo acabar com a sua vida, mas eu não deixei. Como o diabo está tentando a sua vida, tentando acabar com o teu ministério, com a sua casa, com a sua família, com a sua vida financeira. É isso que o diabo está tentando fazer. Mas você precisa retomar a fé. E eu quero nesse momento orar por você, para que você tenha uma abertura de uma visão espiritual, para que Deus possa trazer um novo tempo para a sua vida no nome de Jesus. Amém? Deus, o Senhor nos impulsionou, nos moveu para falarmos em poucas palavras sobre o mundo espiritual. Eu quero pedir que o Senhor venha trazer a lucidez na nossa visão espiritual para nossas vidas, para que o Senhor possa abençoar esta vida, Deus. Que o Senhor possa tirar as escamas que estão impedindo que ela enxergue o que está acontecendo espiritualmente. Mas que o Senhor possa trazer um novo tempo, que o Senhor possa trazer o mover do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa destruir essas ações malignas que têm prendido essa pessoa no engano, nessa enfermidade, nesse câncer. Meu Deus, em nome de Jesus agora, eu profetizo a cura, eu profetizo a libertação sobre esta vida, sobre esta vida que está no hospital, sobre esta vida que está no presídio, que o Senhor venha libertar estas vidas que estão aprisionadas, seja na enfermidade ou numa vida fora da Tua presença pelo mal. Mas que o Senhor nesse momento envie o Teu anjo da cura, o Teu anjo que guerreia, desfazendo as obras das trevas, Pai. Nós oramos a Ti porque nós cremos que através da fé, através desse ato profético que aqui nós estamos nos unindo na fé, o milagre vai acontecer, Pai. O milagre da libertação, o milagre da cura, para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Eu declaro agora esta vida abençoada no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Toma posse disso e creia no milagre de Deus para a sua vida.